E a gente hoje vai falar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E esse episódio está registrado em João capítulo 4. Se quiser abrir tua Bíblia aí, puder acompanhar, a gente vai hoje, diferente da semana passada, nós vamos ficar mais nesse texto. Na semana passada, porque a gente falava de novo nascimento, era necessário a gente andar pela Bíblia toda, porque é um assunto que, naquele texto em si, ele não tem uma explicação centralizada. A gente andou pela Bíblia toda, de Gênesis até, acho que fomos até Romanos, poderíamos ir até o Apocalipse, para falar sobre isso. Mas hoje nós vamos ficar mais nesse texto de João capítulo 4. O texto é João capítulo 4, do versículo 1 até o 42, é um texto bem longo, mas nós vamos lê-lo todo e depois nós vamos falar um pouco de cada parte desse texto, abordando esse encontro, o que aconteceu nesse momento, como isso é importante para a nossa vida hoje, como isso repercute na nossa relação com Deus hoje. Vamos lá então? Está com a tua Bíblia aí? Vamos acompanhar então. João capítulo 4, versículo 1 em diante. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e voltou novamente para a Galileia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva." A mulher disse: "O Senhor não tem como tirar água, não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vá e chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu. Jesus lhe disse: "Você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade." A mulher disse: "Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher disse: "Eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Os discípulos voltam a se reunir com Jesus. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Ninguém, porém, perguntou: "O que pretendes?" ou "Por que estás conversando com ela?" Então, baixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: "Rabi, come alguma coisa." Ele, porém, lhes disse: "Tenho algo para comer que vocês não conhecem."
Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do fruto do trabalho deles. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias e muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra e sabemos que ela é viva e ela é eficaz para não só nos dar conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Nós pedimos, Deus, que o Senhor fale no nosso coração através dela. Teu Espírito Santo traga uma mensagem vinda do Teu coração para nós. Não sejam palavras, Deus, minhas aqui, mas o Senhor me usa como instrumento para trazer aquilo que o Senhor quer para a Tua igreja. A Tua palavra é a verdade. O Senhor que quer, o Senhor é o Senhor da igreja. Então pedimos que o Senhor oriente agora o que nós temos que tratar aqui. Traz lições ao nosso coração. Tudo aquilo que for dito aqui, Deus. Eu sei que qualquer parte que pode cair em um coração, Deus. Alguém vai reter uma parte, outro vai reter outra, Deus. E assim o Senhor trabalha. Abre os corações, abre o nosso entendimento para que a Tua voz hoje, ela fale alto, Deus, para nós. Para que aquilo que o Senhor quer dizer para nós peguemos, Senhor, nós ouçamos e apliquemos na nossa vida, para que a nossa vida seja mudada por Ti, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos agora. Amém. Então, vamos lá começar agora do começo, né? Te ler um texto longo. Nós vamos começar do começo, então. E vamos parte por parte. Essa história tem vários momentos interessantes, né? Várias partes que nos chamam a atenção. E a gente vai parar em cada uma delas aí. Primeira parte do texto é assim, e é um pouco do contexto para você entender, né? Talvez você não está familiarizado com os tempos de Jesus, os povos daquela época, o que estava acontecendo ali, e algumas coisas fiquem aí, se não tiverem explicação, fiquem no ar, né? Então, assim, versículos 1 a 3 diz assim: quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar do que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e voltou novamente para Galileia. Vê aqui que tem uma fala aqui dos fariseus olhando Jesus e olhando João. Quem é esse João? O João que nós estamos falando aqui não é João, o escritor do Evangelho de João, mas João Batista. João Batista batizava, né, as pessoas, pregava uma mensagem de arrependimento e batizava as pessoas no Rio Jordão. E os fariseus observavam João Batista, e João Batista tinha muitos confrontos com os fariseus, né? O João Batista apontava a hipocrisia dos fariseus, a gente falou um pouco sobre isso na semana passada, porque eles tinham um bom discurso, mas uma vida que não condizia com o seu discurso. E aqui eles estão começando a falar sobre Jesus também, porque os discípulos de Jesus estavam batizando. Claro, em nome de Jesus, por ordem de Jesus. Então eles começam a comparar Jesus e João Batista. E começam até a criar uma certa intriga. Quem é que está batizando mais? Qual o discurso que está valendo? No capítulo 3, no final do capítulo 3, que nós não lemos aqui, alguém vai até João Batista e diz assim: olha, outros, né, os discípulos daquele homem que ele batizou, né, estão batizando também, pregando a mensagem. E aí, né, como é que é isso? Eles tentam colocar João Batista contra a parede e dizem assim: o que está vendo? Né? Nos instrui aqui. E João Batista diz uma frase que é bastante conhecida em tudo isso. Ele diz assim, que ele não era o Cristo, ele só veio apontar o caminho. E ele fala no versículo 30, importa que ele cresça e eu diminua. João Batista reconhece, importa que Jesus cresça e que ele, João Batista, que era aquele que preparou o caminho para Jesus, diminuísse. E agora o ministério de João Batista estava cumprido. João Batista veio anunciar Jesus e Jesus chegou.
E isso que ele diz aqui. Então, importa que eu cresça e que ele diminua, que ele cresça e eu diminua. E Jesus então estava lá batizando, né? Mas os fariseus criavam uma certa intriga, até entre o povo, talvez querendo dividir o povo, já que eles estavam perdendo, muitas vezes, os seus seguidores, eles queriam criar tumulto entre o povo e dividir os seguidores de outra, entre aspas, para eles, seita, né? Jesus então sai dali da Judéia e volta para Galiléia, duas regiões próximas, né? Uma das outras ali, só que ele tinha que poderia passar por Samaria. O caminho é Samaria no meio do caminho, né? É quase assim, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Claro, não tão grande, dava para fazer a pé, mas Samaria está no meio do caminho, que nem Santa Catarina, né? E aí o que acontece? Muitas vezes, naquela época, por uma questão que eu vou explicar em seguida, os viajantes desse caminho, os judeus que faziam esse caminho, eles não passavam por Samaria, eles contornavam esse pedaço. Faziam uma viagem mais longa para evitar passar por Samaria. Por que isso? Eles tinham um problema com os samaritanos, uma divergência, uma questão histórica e uma questão que os dividia, criava um preconceito entre esses povos. Quem eram os samaritanos? Como é que isso começou? Os samaritanos eram um povo que teve origem lá na época da monarquia de Israel. Israel, se a gente for pensar no contexto histórico, era um único reino na época de Davi e de Salomão. Só que depois disso, o reino foi dividido entre sul e norte. O reino do norte ficou Israel, com capital em Samaria, e o reino do sul, Judá, com capital em Jerusalém. E aí a gente já vê que houve uma divisão e duas capitais, Jerusalém e Samaria. Já começou aí, né? Uma divisão. Historicamente, nós vemos os reinos do norte, o reino do norte, ter reis que não eram tementes a Deus. No reino do sul, teve uma sequência de reis, às vezes tementes a Deus, não tementes a Deus, e uma oscilação muito grande nisso. O juízo de Deus veio sobre os reinos do norte e do sul. O reino do norte, ele foi invadido pelos assírios. Os assírios tinham uma estratégia de dominação diferente. Eles levavam cativos alguns do povo, mas eles traziam gente para lá também, para ocupar aquela área onde eles estavam. Eles se miscigenavam com o povo. Eles assim diluíam a cultura daquele local. O reino do sul foi invadido pelos babilônicos. Os babilônicos tinham outra estratégia de conquista, de colonização. Os babilônicos, na época, vocês vão lembrar talvez da história, alguns, né? Da história de Daniel, os amigos de Daniel, eles foram tirados lá de Judá e levados para a Babilônia para servir no reino da Babilônia. E assim aconteceu com muitos, né? Eles eram tirados da sua terra, levados para um novo lugar. Porém, muitos permaneciam lá na terra de origem e eles continuavam identificados com a sua cultura. Os babilônicos enfraqueciam a cultura dessa forma, né? Diminuindo a concentração e trazendo seus conhecimentos também, porém não com essa miscigenação. A miscigenação que houve no Reino do Norte trouxe não só uma miscigenação étnica, os judeus davam muita bola para isso, né? Eles eram um povo que não se misturavam com povos alheios, isso estava na lei de Moisés, não devia haver casamentos com outros povos. Mas isso aconteceu no Reino do Norte. Não só em mistura por casamento, mistura étnica, mas esses casamentos trouxeram também, principalmente, a idolatria, a mistura de crenças, um sincretismo religioso. Então, houve em Samaria, né, nesse Reino do Norte, muitas práticas idólatras. Então, os judeus viam os samaritanos como um povo misto e sincrético. Eles eram misturados, né? Porém, em relação a depois dessa fase, né, toda que houve anterior, os samaritanos já nessa época de Jesus, eles eram extremamente monoteístas. Não tinham mais essa influência dos politeístas, né, dos assírios. Eles eram monoteístas, criam no Messias, a mulher diz aqui ao longo do discurso, né, ela sabe disso. E eles criam no Pentateuco, nos livros de Moisés, nos primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eles tinham esses livros como palavra de Deus, como revelação. E eles desprezavam, porém, o restante do Antigo Testamento. Para os samaritanos, Moisés era um profeta, verdadeiro profeta. E eles consideravam, portanto, também todos os patriarcas. Por isso que ela fala ao longo do texto, e a gente vai ver, ela cita Jacó, né? Ela cita Jacó, cita os patriarcas. Eles conheciam isso e eles valorizavam essa origem.
Os samaritanos, eles tinham o Monte Gerizim ali em Samaria como o local de adoração. E eles até tinham alguma fundamentação que eles criaram para isso, dizer, olha, Deus estabeleceu esse monte aqui como o monte que se deve adorar. E por isso que a mulher fala sobre isso com Jesus no discurso. E os judeus, né, os ali que ficaram no Reino do Sul, ficaram com Jerusalém, onde era o templo naquela época, né? Os samaritanos criam no único Deus, como já disse, esperavam a vinda do Messias, e eles esperavam um Messias restaurador. Eles criam na existência dos anjos, na imortalidade da alma, mas não sabemos se eles criam na ressurreição. Isso não está claro historicamente. Mas sabemos que eles tinham uma crença bem influenciada com o início lá, né, da lei de Moisés. Isso fica claro na conversa da mulher samaritana com Jesus. Agora, não sei se chamou a atenção, mas diz assim o texto, lá no versículo 4, dizia assim, no entanto, era necessário que ele, Jesus, passasse por Samaria. Eu disse antes que muitos judeus eles faziam a volta por Samaria, só que o texto faz questão de enfatizar, era-lhe necessário passar por Samaria. Por que Jesus precisava passar por Samaria? Jesus se movia com propósito. Jesus se movia muitas vezes, a gente vai ver muitos movimentos de Jesus profeticamente. Às vezes a gente vai ver algo que Jesus fez e depois alguém, um escritor da Bíblia vai dizer como naquela vez que Jesus fez isso apontava por uma profecia antiga. Né? Quando, por exemplo, no caso do jumento, Jesus monta o jumento, havia uma profecia sobre isso. Né? Aqui Jesus vai se mover de uma forma profética e nós vamos entender agora o que aconteceu nesse momento. Nem eles entenderam aqui, mas nós podemos ver isso. Nós estamos bem adiante, né, no tempo e podemos olhar para trás. E eu vou falar sobre isso em seguida aqui. Assim chegou Jesus em Samaria, versículos 5 a 7. Assim chegou a Samaria, na cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó, patriarca, né, Jacó, um poço muito antigo. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus estava, e aqui um olhar sobre o texto, a gente pode ter até um olhar devocional nesse momento, né? Jesus estava cansado da viagem. E o forte calor, o sol naquele lugar, né, na cabeça ali, na hora do meio-dia, te coloca naquele lugar, né, como seria isso? Ele senta à beira de um poço, Jesus tem sede. Mas se a gente olhar do ponto de vista espiritual agora, não Jesus, mas quantos de nós, quantas pessoas hoje também andam cansadas, exaustas da viagem da vida, exaustas pelo sol forte, né, que são os problemas, as dificuldades, as lutas que a gente enfrenta, e buscam uma fonte para saciar a sua sede. Quantas pessoas estão nessa? Jesus aqui, ele senta então na beira daquele poço, e o texto que nós lemos antes, que diz que ele era necessário passar por Samaria, Jesus tinha um encontro, ele sabia que aquela mulher vinha até aquele poço tirar água. Olha um aspecto interessante, eu falei antes um pouco dos patriarcas, né? Isaac, Isaac, quando ele Abraão, né, vai procurar uma esposa para Isaac. Abraão manda um servo ir até as terras dos parentes dele, de onde ele veio. E o servo dele vai lá e ele faz uma oração assim: Deus do meu senhor Abraão. Ele fala assim: me ajuda nessa missão aqui, não é uma coisa fácil que eu preciso fazer. Eu preciso achar uma esposa para Isaac. Eu te peço assim, que se eu vou ficar nesse poço aqui, alguém que vier aqui, uma mulher que vier aqui, e oferecer água para mim, e também der água para os meus camelos, eu vou entender que essa mulher é a esposa para Isaac. E o que acontece? Vem lá uma moça, Rebeca, e ela vai lá e fala com ele, e ele diz, eu quero água, tal. Ela dá água para ele, e ela diz também, eu vou tirar água também para os teus camelos. E camelo bebe água, você sabe, né? E não era o camelo, era seus camelos. Então ela tirou água para vários camelos. E assim ele encontrou a esposa para Isaac. Jacó encontra a sua esposa, Jacó, filho de Isaac, encontra a sua esposa. Aonde? Coincidentemente, num poço. Conhece sua esposa num poço. Moisés, que era também um dos patriarcas, conhecido aqui, profeta, né?
não dos patriarcas do povo, mas um profeta. Moisés encontra sua esposa onde? Uma chance só para vocês? Num poço. Por que eu falei em um movimento profético aqui? Jesus está agora num poço. Jesus não está procurando uma esposa, não. Mas Jesus, enquanto Cristo, Filho de Deus, eles têm um encontro ali. Uma mulher que representa a noiva de Cristo, que é a igreja. Ela é uma mistura de Israel com gentios. Ela é alguém que está perdida na vida, e a gente vê isso no texto, e Jesus promove esse encontro. É um encontro profético que sinaliza que o Evangelho, a palavra de Jesus, a revelação de Jesus como Messias, não é só para os judeus. Ele alcança os judeus, os gentios e toda a humanidade. E aqui é o primeiro encontro que a gente tem assim, e é muito legal ver isso, né? Quando a gente olha depois, Jesus se encontrando com uma mulher num poço assim como Isaac, Jacó, Moisés, não por um casamento físico, não por um encontro amoroso, mas para representar aqui nessa terra, naquele movimento de Jesus, o seu ministério, o encontro de Jesus com a igreja. É muito legal, né? E a gente vai ver então que no versículo 7, em diante 7, final do 7, início até o versículo 9, diz assim: Jesus lhe disse para aquela mulher, ele começou uma conversa, dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, Jesus estava ali sozinho. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. João sintetizou aqui algo porque para eles era claro, e a gente falou um pouco sobre isso no começo. Jesus, então, com esse contato com ela, primeiro, um homem falando com uma mulher. Mulheres, hoje não, mas na época mulheres sequer eram contadas no povo. Quando fala lá que Jesus multiplicou pães e peixes, diz assim, estavam lá reunidos cerca de 5.000 homens. Cadê as mulheres? Cadê as crianças? Não conta. Mulheres não eram contadas. Mulheres eram menos importantes, menos prezadas naquela época. Jesus aqui se dirige a uma mulher. E uma mulher samaritana. Talvez, né, naquele ponto de vista seria pior ainda. Falou com uma mulher, e ainda com uma mulher samaritana. Jesus não se importa com isso. Jesus quebra as barreiras sociais e culturais ao conversar com essa mulher. Ele demonstra compaixão e aceitação, desafiando as normas sociais daquela época. Talvez se os discípulos estivessem ali, e a gente vai ver a reação deles na volta, eles recriminariam Jesus. Dizer, pô, Jesus, que é isso? Essa mulher é samaritana. Ele faz um pedido com a intenção não de conseguir água, mas de começar um discurso, uma conversa, um diálogo. Jesus começa uma conversa com propósito. Ela, porém, ela responde tentando manter distância, dizendo assim, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Ela não só mantém a distância, como ela de forma até certamente um pouco orgulhosa e um pouco vitimista, né? Se coloca assim, pô, tu que é judeu, você se acha mais que nós e tu está me pedindo água. Ela se vitimiza. Isso não devia estar acontecendo. Parece que ela se conforma com a situação de ser escanteada, ser menosprezada. Versículos 10 a 12. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem como que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele também bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus aqui gerou uma curiosidade com ela, dizendo assim: se tu soubesse quem é que está te pedindo. Será que isso não intrigou ela? E ela ficou assim: quem é que será que é esse cara? Quem está falando comigo aqui? Eu não conheço. Mas Jesus gera uma curiosidade sobre a sua identidade e começa a falar agora, não em termos físicos e naturais mais. Jesus começa a falar em termos espirituais. Água viva. Outra possível olhar sobre essa água viva aqui seria uma água corrente, um fluxo de água, né? Algo que não para. O poço, por mais que fosse uma nascente, é uma água parada. Ali Jesus está falando de água viva, uma água corrente que se renova. Esse poço de Jacó, a título de curiosidade, quando ela diz que é fundo, ele era fundo mesmo. Diz aí que
teve alguma escavação naquele local, esse poço teria cerca de 40, 42 metros de profundidade. Fundo esse poço. Para tirar água não seria nada fácil, sem as ferramentas adequadas. E ela contesta a Jesus dizendo, isso tu não tem ferramenta. Não tem nem nada para tirar, nem corda, nem balde, nem nada. E aí? E além disso, ela questiona a autoridade de Jesus quando ela diz assim, por acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Quando Jesus criou curiosidade sobre a identidade, ela agora questiona, quem é tu? Vai falar assim, né? Será que tu é maior que Jacó? É o nosso pai, nosso patriarca? E ela diz, do qual ele mesmo bebeu dessa água aqui, dos seus filhos e o seu gado, e ela também, porque estava ali, né? A resistência ao que é desconhecido, Jesus ofereceu uma água viva, Jesus, um desconhecido, oferecendo água viva, a resistência ao que é desconhecido está na acomodação ao conhecido, herdado, nesse caso aqui, da tradição familiar. E muitas vezes pessoas reagem e recebem negativamente o Evangelho porque estão tão agarradas em algo que elas receberam e elas nem sabem exatamente por que elas têm aquilo, elas mantêm aquilo. Mas é uma tradição. Elas estão agarradas naquilo, elas não querem abrir mão. E a gente vai ver que na sequência agora do texto, que provavelmente se ela conhecesse, de fato ela abriria a mão, porque ela nem era tão feliz assim com aquilo que ela tinha. Mas ela advogou, ela defendeu, porque era uma tradição, porque era algo que aparentemente tinha um valor para ela. Olha a sequência do texto. Capítulo 4, versículo 13 e 14. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus explicou que a água do poço natural, ela só resolve a sede daquele momento. Ele estava falando de uma água espiritual. Assim, nossos desejos naturais são insaciáveis se tentarmos satisfazer com coisas terrenas. Jesus falava sobre uma questão espiritual. Ele diz assim, olha só, que interessante esse detalhe. Jesus fala, quem beber da água que eu lhe der. Não adianta conhecer a água de Jesus. Não adianta contemplar a água de Jesus. Não adianta falar sobre a água de Jesus para alguém. Não adianta recomendar para outros. Eu preciso beber da água de Jesus. Eu preciso beber a água de Jesus. Não adianta achar que ela é boa. Não adianta achar que é a melhor. Não adianta recomendar. Não adianta falar dela. Entende? Preciso experimentar. Eu preciso beber dessa água. Eu preciso da água. Eu preciso da água. Além disso, a água bebida no interior de quem recebe se torna uma fonte. Aí sim, quando eu recebo e bebo dessa água, aí eu posso, aí eu tenho mais para compartilhar, porque ela é uma fonte. Ela jorra, ela respinga, ela inunda quem está ao meu redor. A gente falou do novo nascimento na semana passada e é isso, né? Quando a gente nasce de novo, algo começa dentro de nós, algo brota dentro de nós, tem uma nova vida lá. E essa vida, ela quer crescer, ela quer se desenvolver. Um bebê aqui, o Davi estava aí, né? Ele começou a dar os primeiros passos. Quem é que segura esse bebê agora? Ali ele, ó, segura. Antes era fácil, né? Paradinho, bebê conforto, gatinhando. E agora? Quer andar por aí, quer explorar tudo? Assim é o novo nascimento. Dentro da gente quer tudo, a gente quer mais, a gente quer conhecer mais coisas, a gente quer viver mais coisas. Essa água que Jesus dá, ela jorra dentro da gente, cria uma fonte e vai atingir outros. É impossível as pessoas não perceberem que tem algo novo ali, algo diferente ali. Ela responde, Senhor, versículo 15, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Olha só como ela mostra. Agora, antes há pouco ela dizia, é maior que Jacó, que nos deu essa água aqui, eu bebo aqui toda essa água toda vez, que é isso? Agora ela vai dizer assim, peraí, se é assim, me dá dessa água aí, porque eu não estou feliz tendo que vir toda hora aqui tirar água desse poço. Eu não quero isso mais para mim, não aguento mais essa vida. É ou não é? Ela não aguentava mais, mas ela, para manter as aparências e por uma tradição, ela estava defendendo aquilo que ela vivia. Mesmo sabendo que estamos errados, nosso orgulho nos leva a atacar os outros que nos confrontam. Quando estão bem intencionados, nos amam e ainda a defender nossa posição só para não expor as nossas falhas e nossos equívocos. Quando estamos
errados. Nosso orgulho nos leva a atacar outros que nos confrontam em amor e a defender nossa posição só para não expor nossas falhas. Agora que diante dos benefícios apresentados por Jesus, dessa água que mata a sede, não dá mais sede, nunca mais precisa ir buscar água, isso é o que ela entendeu, mataria a sede física dela, ela diz, me dá dessa água, é isso que eu quero. Aí Jesus recebeu a primeira sinalização positiva, e Jesus vai adiante, próximo passo. Jesus disse para ela, versículo 16 e 17, diz assim, ele lhe disse, vá e chame seu marido e volte. Mudou, né? Por que Jesus mudou o assunto aqui agora? Vamos seguir com isso, né? Chama teu marido. E ela diz, não tenho marido. O aceno positivo da mulher, né? Jesus agora vai no coração dela. Ele, com amor e suavidade, confronta a fragilidade dela. Sabe qual era? Tentativa de suprir a sede da alma nos relacionamentos amorosos. Talvez ela tivesse aquele vazio. Talvez não, certamente ela tinha aquele vazio existencial que todos nós temos. Em algum momento nós nos damos conta. Ela tentava preencher com coisas que ela tinha próximo dela. A sede natural, ela ia lá no poço pegar água. O corpo precisa de água, ela ia tomar água. A questão sentimental, emocional, espiritual, que era um vazio que ela tinha, ela tentava suprir nos relacionamentos. E diz aqui que era o 6º homem que ela tinha. E esse não era marido dela. Jesus, porém, ele não julgou a mulher. Vê que ela só primeiro respondeu evasivamente. Ela disse, não tenho marido. Ela não contou a história. Ela pensou assim, que eu vou abrir uma história para um desconhecido? Nem conheço ele. Ela queria os benefícios da água que Jesus tinha, mas ela não queria se comprometer. Ela só abriu assim, eu não tenho marido. Parou por aqui. Jesus, porém, vai um pouquinho além. E ele diz assim, você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Jesus mostrou a ela que a conhecia, mas Jesus mostrou para ela que não veio julgá-la, não veio condená-la. No texto lá de João 3,16, conhecido, na sequência o 17 diz, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Lemos esse texto no domingo passado. Isso foi a fala de Jesus com Nicodemos. Jesus não veio condenar o mundo, mas para salvá-lo. Vai haver um momento, sim, de julgamento. E aí também de condenação. Mas não é nesse. Esse é o tempo da graça. É o tempo da graça de Deus apresentado ao homem. É o tempo da possibilidade que a fé, em consonância com a graça, né, possa trazer redenção. A graça está oferecida. O passo de fé é o homem que dá. E aqui a mulher estava ainda resistente. Jesus estava estendendo a graça dele. E Jesus então diz para ela assim, chamou a atenção dela, né, sobre essa questão, mas ele ainda disse, é verdade que tu disse. Ele não julgou e ainda ele levantou, né, esse aspecto. Disse, é verdade, que bom que tu falou a verdade. Ele não é teu marido mesmo. Versículo 19 a 24, a mulher disse, Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês judeus dizem que é Jerusalém o lugar que se deve adorar. E Jesus continua, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Palavra de conhecimento de Jesus sobre a mulher, dizendo que ela tinha tido já 5 maridos e esse não era marido dela, abriu os olhos dela, né, para ver que ele não era alguém comum. Mas ela chegou um pouquinho além, ela disse, olha, percebo que tu é um profeta. Falando isso para mim, tu tem um conhecimento além. E ela reconhece alguma autoridade em Jesus e agora ela quer receber conhecimento de Jesus, porque ela pergunta coisas para ele. Apesar, contudo, de parecer nobre isso, de ela querer conhecer coisas a partir de Jesus, olha como é tênue a questão que ela continuou agindo de forma defensiva. O assunto do marido dela agora ela trocou, mudou. Ela partiu para o lado da religiosidade. Ela deixou o aspecto da vida em segundo plano e partiu para o aspecto da religiosidade. A mulher preferiu ampliar o seu conhecimento
ao invés de mudar a sua vida. A mulher preferiu falar sobre questões exteriores, ritos, práticas, coisas, ao invés de falar sobre questões interiores. Ela preferiu discutir teologia, ao invés de deixar Jesus tratar o seu coração. Ela estava mais interessada em como as coisas devem ser. Jesus, porém, não perdeu de vista o propósito do seu encontro. A mulher levantou, a questão sobre onde adorar. Olha como Jesus traz de volta o assunto. Jesus não deixou de responder o que ela disse, só que Jesus traz de volta para onde ele queria. Jesus tem um propósito e ele sempre vai atrás desse propósito, ele vai cumprir esse propósito. A mulher tentou fugir, Jesus trouxe de volta. Olha o que Jesus diz. A mulher perguntou onde adorar. Jesus mostra que a pergunta certa não é onde, a pergunta certa é quem adorar e como adorar. Ele diz, é preciso conhecer a Deus para adorá-lo. Ele diz assim, vocês adoram o que não conhecem. Ele diz assim, não é nesse monte e nem em Jerusalém. Já chegou esse tempo, não é lá e nem aqui. Vocês adoram quem não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Salvação vem dos judeus, então conheça a Deus para adorá-lo. Ele diz, o conhecimento de Deus, vem pela palavra, isso a gente pode aprender, vem pela palavra, que é a revelação de Deus pelo relacionamento com Ele. Ele fala aqui que nós conhecemos, nós adoramos o que conhecemos, e diz a salvação vem dos judeus, e Jesus fala de adorar em espírito e em verdade. Em espírito, só é possível, nós falamos na semana passada, enquanto nós não temos um novo nascimento, nosso espírito está morto. Somos mortos, estamos mortos espiritualmente. O que um morto faz? Morto adora? Morto não adora. Só a partir do novo nascimento, quando somos vivificados por Cristo, nós temos vida, nós podemos adorar, nosso espírito pode adorar. Nosso espírito vivo pode adorar a Deus através da obra do Espírito Santo em nós. O morto não adora. Então, adorar em espírito é para aqueles que nasceram de novo. Eles não estão mais mortos espiritualmente. E adorar em verdade é possível àqueles que conhecem a verdade. Quem é a verdade? A verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É preciso conhecer Jesus para poder adorar em verdade. É preciso conhecer a verdade revelada na palavra, o Deus encarnado, o Deus que se revelou a nós. E aí isso faz sentido. Só é possível adorar em espírito para aqueles que nasceram de novo e em verdade para aqueles que andam na verdade, que é Cristo. Ficou claro isso? A mulher não podia adorar. Ela achava que estava adorando, mas estava morta espiritualmente. Adorar em espírito significa fazê-lo através do nosso espírito, vivificado por Deus, através do Espírito Santo, e em verdade, fazê-lo de forma consciente, movido pela fé em Cristo, fundamentado na palavra de Deus, vivendo a verdade do Evangelho. Versículo 25, e a mulher disse, eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo, quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A mulher parece então disposta a rebater a afirmação de Jesus de que os samaritanos adoram quem não conhecem, porque ela diz assim, eu sei que o Messias vem. Porque ela ainda continua resistindo. Ela diz assim, vocês adoram quem não conhece. Ela diz, eu sei que o Messias vem. E ele vai nos ensinar todas as coisas. Agora vem, de certa forma, não é o checkmate. Não é o checkmate, seria um checkmate, botei na parede. Mas não, ao contrário, agora é a oportunidade. Jesus diz, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Jesus, ele não fez esse movimento de se revelar tão claramente, quase para ninguém. Acho que aqui é o primeiro lugar onde Jesus fala assim, eu sou o Messias. Nem sei se tem essa frase em outro lugar, eu não pesquisei. Confesso que cheguei aqui agora e pensei nisso. Acho que a última vez que Jesus disse, eu sou o Messias, é aqui. E ele falou isso para aquela mulher samaritana na beira de um poço, talvez porque era justamente cumprimento de algo profético, encontro de Cristo com a igreja, eu sou o Messias. Ele fez isso, de forma bem explícita. Para uma mulher não era importante e para uma samaritana desprezada pelos judeus.
Versículo 28 a 30. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Eu não disse antes, do versículo 27, disse que os discípulos chegaram naquela hora lá. E eles viram Jesus conversando com a samaritana. Acho que eles fizeram um olhão assim, né? O que está acontecendo aqui? E ela, nessa hora, ela sai disparada, vai para a cidade. E olha que interessante, o começo diz assim: deixando o seu cântaro. O que levou aquela mulher ao poço? A água. Ela levou o cântaro para lá, para encher de água. Agora, ela deixou para trás aquilo que antes era o seu foco, o cântaro e a água. Tudo o que é material, todas as outras coisas perdem relevância, perdem importância, perdem grandeza, se comparados a conhecer Jesus. Quando essa mulher conhece Jesus e sabe quem Ele é, Ele se revela para ela. Tudo aquilo ali que representava a satisfação e a sede dela, a satisfação da sede dela, perdeu o valor. E ela não pôde ficar com isso só para ela. Aquilo foi grande demais para ela, ela teve que contar para alguém. E ela sai dali, ela deixa tudo para trás e vai contar para os moradores da cidade. Mas o que ela tinha para falar? Já pensou, está lá, está no poço, ouviu aquilo de Jesus, sai correndo, chega lá e agora o que eu digo? O que eu digo? Cheguei na cidade, encontrei vocês, vocês são na cidade, o que eu digo? O que ela tinha para dizer? Parece pouco. Ela teve um encontro com Jesus, alguns minutos. Ela não conhecia teologia, ela não teve um estudo bíblico sistemático, ela não teve uma vida, anos andando no caminho de Jesus, não. Ela teve um encontro, e ela nem entendeu tudo, mas ela entendeu o que é mais importante. Jesus é o Messias, Jesus é Deus. E é o que ela tinha para falar. E ela foi contar isso na cidade. Essa palavra, esse testemunho pessoal, ele é poderoso. O testemunho pessoal do teu encontro com Jesus, ele impacta as pessoas ao teu redor. Quem te conhecia antes de conhecer Jesus vai olhar, cara, esse cara, essa mulher, não eram assim. O que aconteceu na vida dele que agora mudou? Conversa essa que ele está tendo agora. Isso é muito impactante, isso é muito poderoso. E não é poderoso porque as palavras têm poder, não é não. É porque a obra feita no coração tem poder. Jesus tem poder, aquela obra ali ela não passa despercebida. A mulher faz isso, ela vai correr lá. Enquanto isso está acontecendo na cidade, versículos 31 a 34, Jesus tem uma conversa ali com os discípulos. Eles dizem assim, Rabi, come alguma coisa. Eles tinham ido trazer comida para Jesus. E aí ele diz assim, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos, para variar, também têm um olhar natural sobre aquilo. Eles acabaram de ver Jesus conversando com uma mulher samaritana e eles deixaram de lado, estão falando sobre comida. Eles falam assim, será que alguém lhe trouxe comida? E aí Jesus responde, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Mesmo os discípulos que estavam há tempo com Jesus, entraram na mesa da mulher de falar só sobre coisas naturais. Jesus afirmou que a vontade de Deus, obedecer e fazer a sua obra, o alimentava espiritualmente. E aí Jesus continua dizendo assim, vocês não dizem, no versículo 35, só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Provavelmente quando Jesus está falando isso, ele está olhando para a cidade e está vindo uma multidão de gente que a mulher foi trazer. Talvez ela foi lá anunciar e vinha aquele monte de gente caminhando. Jesus está dizendo para eles assim, olha, vocês não dizem que só daqui a 4 meses é que tem colheita? Olhem os campos aí, ó, eles estão prontos para a colheita. E a colheita aqui é uma colheita espiritual que está para acontecer. Jesus fala sobre essa colheita. Na sequência, ele diz assim, aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Jesus disse que há 2 tipos de trabalho a fazer, semear e colher. Qual é o melhor? Qual é o melhor? É o mais legal, né? Colher. Não tem gente que vai para a Serra Gaúcha colher uva? Paga para colher uva lá. Participar da colheita, que legal.
É legal colher, é muito legal colher. Pô, vejo o fruto, eu participo dele. Pá, é muito legal. Mas semear também é um trabalho. E Jesus diz que os dois são importantes. Os discípulos estão ali agora para colher algo que eles não semearam. Esse trabalho de semeadura no coração daquelas pessoas foi feito tanto pela mulher, quanto por muitos outros, provavelmente antes dela. Quantos, talvez, profetas Deus não levantou naquele lugar para falar que o Messias viria, não se percam, se arrependam dos seus pecados, etc. Talvez o povo não deu bola, talvez aquilo ficou no coração, mas estava lá. E quantos agora vêm encontrar Jesus e é ali o momento da colheita? Quantas pessoas, quantos de vocês talvez, não foram semeados ao longo de tanto tempo, receberam da palavra, ouviram falar, algum vizinho falou de Jesus, alguém, um pai, uma mãe, um avô, uma avó orava por ti, nunca te deixou de lado, e um dia houve uma colheita espiritual, quando tu entendeu quem é Jesus, tu nasceu de novo. Quantas colheitas nós ainda vamos ver e quantas nós não vamos ver, porque nós estamos semeando só. Os dois trabalhos são importantes. Quanto tempo nós semeamos para haver uma colheita? Quem é que diz quando vai haver colheita? Deus. Nosso trabalho é semear, mas é muito bom participar da colheita. Jesus vai dizer aqui que eles colheriam o que não semearam, mas também ele diz assim, quando um semeia e outro colhe, quando acontece a colheita, ambos se alegram. Ambos se alegram. No reino de Deus não há espaço para o orgulho, dizer, eu colhi, eu sou o cara, eu produzi, não tem isso. Todos os demais são súditos do reino, só há um rei que é Jesus. Todos são servos, quem semeia e quem colhe. Não tem espaço para ninguém ali, só tem um rei. Às vezes nós desanimamos por não ver o fruto do trabalho, mas Jesus diz que semear é o trabalho duro. Ele diz, vocês estão colhendo o trabalho árduo feito por outros. O trabalho duro é semear, o trabalho mais prazeroso é colher. Mas alguém fez o trabalho duro que sem ele não teria colheita. Não vamos desanimar de semear também. Não desanima de falar de Jesus para o teu colega de trabalho, para o teu vizinho, para o teu filho, para a tua mãe, para o teu pai. Não desanima, continua plantando. Estando envolvidos na semeadura e na colheita, nós temos o privilégio de participar da obra de Deus. Isso é demais. Vocês não acham que quantos missionários foram para algum lugar, um país que não conhecia Jesus, nunca ouviu falar, foi lá, fez trabalho, ficou anos lá, se envolveu na cultura, conheceu a língua, fez tudo e não viu uma pessoa confessar Jesus como Senhor? Acho que teve isso. Teve. Agora, quantos relatos a gente vê depois de algum outro momento histórico, alguém foi lá e já viu um trabalho todo feito. Trabalho maduro para a colheita, porque alguém não desistiu. Versículos 39 a 42, estamos chegando no final, o último trecho, diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Olha a importância do testemunho, olha o poder do testemunho pessoal. Creram por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias e agora muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, mas nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O testemunho foi a porta aberta, foi o primeiro impacto, foi a primeira palavra que chegou na vida daquelas pessoas. E foi muito impactante, tanto que eles se moveram para estar ali e encontrar Jesus. Só que depois eles creram por causa da mensagem de Jesus, diz o texto. E eles disseram que o testemunho os atraiu, mas puderam conhecer Jesus de verdade. Isso fez toda a diferença. Sucesso no evangelismo e no discipulado. Evangelismo é falar de Jesus para alguém, espalhar as boas novas do evangelho. Discipulado é acompanhar alguém para torná-lo discípulo de Jesus, ensiná-lo, né? Começar essa caminhada com ele, para que ele se torne um discípulo. O sucesso no evangelismo e no discipulado é levarmos alguém a um relacionamento pessoal e íntimo com Cristo, a ponto de que agora nos tornamos inúteis. Inúteis. Quando nós geramos pessoas que precisamos que elas sejam dependentes de nós, nós estamos fazendo errado. Vou perguntar para os pais experientes aqui. Qual é o sucesso de um pai? O sucesso do pai é gerar um filho educado? O sucesso do pai é gerar um bom filho? Ou o sucesso de um pai é gerar
um bom pai depois. Será um bom pai, não é? A tarefa do pai não está cumprida quando ele levou aquele filho que cresceu, era pequeno, cresceu, se desenvolveu, adquiriu maturidade, responsabilidade, agora tem autonomia. A alegria do pai não é ver que esse filho agora pode andar por conta própria. De certa forma, aquele pai se tornou inútil, entre aspas, porque a missão de pai dele, de formar aquela pessoa, aquele adulto, aquele pai da próxima geração, foi cumprida com sucesso. Que alegria! Ele não precisa mais de mim, eu posso partir agora. Ele não precisa mais de mim, está encaminhado. Claro que eu vou gostar de que ele venha me procurar sempre, eu sou o pai dele, mas ele precisar, ele não precisa mais de mim. Tem todas as condições para seguir a vida dele. Graças a Deus por isso. Esse é o sucesso também do evangelismo discipulado. Eu atraio pessoas para Cristo, crio elas terem um relacionamento pessoal e íntimo com Cristo. E agora a conexão deles não é comigo, é com Cristo. E eu me torno inútil. Eu estou ali, agora sou irmão, estou junto, estamos caminhando junto. Mas é Ele Cristo, é Ele Deus. Aquele muitas vezes que levou alguém para Cristo, às vezes ele se desvia na caminhada. Apostata da fé, e aí? Problema? Não. Há um relacionamento vivo daquele que se converteu com Cristo. Devemos nos alegrar a ver pessoas iniciando uma vida com Cristo, crescendo nesse relacionamento, levando outras a Cristo também. São como filhos que crescem e se tornam pais. São como os filhos que crescem e se tornam pais. Quero terminar. O que Deus nos falou? O que Deus me falou? O que Deus te falou nessa mensagem, nesses textos? Primeiro ponto aqui, sobre aceitação e compaixão. Jesus tem um encontro com essa mulher samaritana, né? Ele não julga, ele aceita, ele se relaciona, ele interage com ela. Primeiro, como você olha para as pessoas diferentes ao seu redor? Diferenças étnicas, culturais, sociais, estilísticas, roupa, tatuagem, estilo, cabelo, estereótipo. Opinião política, dividiu muita gente. Torcida. Como você lida com as diferenças? Como você entende que Deus age com as pessoas? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não há judeu, não há grego, não há cita, não há escravo, não há livre. Cristo olha para todos da mesma maneira, não há acepção de pessoas. Quanto à sede espiritual, de que maneira você já buscou saciar a sua sede espiritual? Você entende que Jesus é a fonte de água viva que sacia a sede do nosso coração? É o único que pode preencher esse vazio do teu coração? Sobre a adoração, é outro ponto que Jesus fala. Como é a tua adoração a Deus? É baseada numa conexão pessoal e íntima com Deus, num relacionamento, ou ela está presa, limitada às práticas e rituais religiosos? Sem um formato, sem um jeito, sem algo pronto, eu não consigo me conectar com Deus, porque parece que essas coisas precisam fazer uma ponte. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele em espírito e em verdade, lembra? Um novo nascimento e uma caminhada com Cristo. Um estilo de vida de adoração, não um momento de adoração. A gente tem aqui, às vezes, o que a gente chama, as pessoas dizem momento de adoração. Isso aqui é um momento de adoração coletiva. Mas a adoração que Deus quer é a nossa vida. Por isso que a gente fala, o culto continua, a celebração termina, mas o culto continua. É um estilo de vida de adoração, que adora Deus lá fora. Adora Deus no trabalho, na vizinhança, em casa, todo lugar. Nos negócios, nos relacionamentos. Você entende que adorar a Deus é algo que só aquele que nasceu de novo pode fazer? Percebeu que na fala de Jesus é uma maneira de viver, né? Adoração a Ele. Quanto à revelação de Cristo, você percebe e reconhece a presença de Cristo em sua vida? Você já tem esse relacionamento com Ele? Você compartilha essa revelação com outros ao teu redor? Você entende o privilégio de participar dessa obra que Deus está fazendo no mundo e que está fazendo em ti também? É uma obra do mundo, mas que tem uma parte na tua vida. E agora, afinal, tudo assim, o que Deus me disse. E agora o que eu vou fazer com o que Deus me disse? O que vou fazer a respeito? Quanto à aceitação e compaixão, tem um desafio. Eu vou ler aqui o desafio. Se ele representa algo na tua vida, pensa nele como uma oração. Traduz ele nas tuas palavras.
Reconheço, aceitação e compaixão, reconheço que minha atitude com os diferentes não tem refletido o olhar de Cristo. Me arrependo de agir com parcialidade, ou por fazer pré-julgamentos, por ter ou alimentar preconceitos, por nutrir sentimentos distantes e alheios ao plano de Deus para as pessoas, ao propósito dele nesse mundo. Sobre ser espiritual, eu entendi hoje que tenho buscado saciar a minha sede no lugar errado. É hora de mudança. Se tu entendeu isso. Reconheço que Jesus é a fonte de água viva. Quero beber dessa água para não ter sede nunca mais, que nem a mulher samaritana. E quanto à fonte que vai jorrar dentro de mim, quero que respingue em todos ao meu redor. Quero que respingue em todos ao meu redor. Quanto à adoração, minha tentativa de adorar a Deus era sincera, mas eu estava equivocado na forma de fazê-lo. Entendi que Deus não está interessado em minhas práticas externas, se elas não resultam do meu interior, transformado por Ele, no meu coração. Entendi que preciso conhecer a Deus, nascer de novo, ter um relacionamento pessoal com Ele, para que a minha adoração seja aceitável. E quanto à revelação de Cristo, apesar de ter Jesus em minha vida, eu não falo dele para os outros. Tenho vergonha de falar, receio de ser ridicularizado, medo de críticas ou medo de não saber as respostas se alguém me perguntar algo. Mas hoje entendi o poder do testemunho e o privilégio de participar da obra de Deus no mundo. Quero te convidar para a gente orar agora. E assim a gente vai encerrar essa mensagem, encerrar esse tempo da nossa celebração. E se algo disso que a gente falou aqui tocou o teu coração, é o tempo de tu falar com Deus agora, no teu lugar. Fazer uma oração silenciosa, enquanto a gente faz essa oração para encerrar esse momento. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz, ela penetra no nosso coração. E eu quero te agradecer, porque ela falou também ao meu coração, Deus, durante a preparação dessa mensagem, mesmo agora na exposição. E eu te peço que ela tenha esse impacto na vida de cada um aqui, Deus, que ouviu essa mensagem aqui nesse lugar, ou na internet, Deus, na transmissão no Instagram. E o Senhor possa nos levar a profundas resoluções, Deus, de um relacionamento real, verdadeiro, profundo e íntimo contigo. E que ele não permaneça em nós só, Deus, mas possamos compartilhá-lo com outros, possamos deixar jorrar essa fonte de água viva, possamos beber todos os dias, Deus, da fonte da Tua palavra também, para nos alimentarmos de Ti. E queremos, Senhor, viver um estilo de vida de adoração. Um estilo de vida que Te glorifica em todo momento, em espírito e em verdade. E que isso transborde também nos nossos relacionamentos, para que a gente não discrimine ninguém, Deus. Não se distancie das pessoas, mas tenha um amor profundo como o Senhor teve aqui. Para que pessoas conheçam a Ti, Deus, e possam ser alcançadas pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nos acompanha, Deus, nesse dia de domingo, nesse restante de domingo, nessa semana que se inicia aqui. E continua falando conosco através das leituras dos devocionais que temos, Senhor, durante a semana e também nos grupos que temos durante a semana. Possa ser um momento de reflexão, de meditação na Tua palavra, de crescimento para cada um de nós. No nosso relacionamento contigo, não só de conhecimento, que era o que a mulher samaritana pediu aqui, Deus, mas de conhecimento e revelação do Senhor para uma vida de maior intimidade contigo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.